Opa, tá afim de migrar, meu querido? Não? Vai para onde? Olha só, vamos trabalhar aqui migrações. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho sobre as migrações internas no Brasil. Eu já migrei muito, rapaz. Atualmente ando meio quieto, esses cabelos brancos aqui já não... tá feio, né? Não dá para ficar mudando muito de lugar. Mas acredito em você, jovem, estudante, e vá que você resolva migrar para esse Brasilzão de Deus, que nos outros, Brasilzão de Deus, então, né? Um estilo meio caipira, né? Eita, nós. Pois é. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto, sobre migrações internas no Brasil. Vamos ver como é que o povo se deslocou, como é que se deu esse processo de imigração, qual é a região. Professor, para onde é que eu vou hoje? Eu vou te ajudar aqui, ver se de repente você se anime, né, meu querido, e resolva andar aí por esse território brasileiro. Sente confortavelmente, desliga o celular. Para estudar, você precisa desligar esse negócio. Tá? Olha, eu brigo muito com esse negócio. Os alunos, estudando com o celular ligado, som ligado, não desliga tudo isso. Tá? Fique atentos aqui. Não é fácil ficar olhando para essa cara desse professor, feio pra caramba. Mas olha, vamos lá, porque o assunto é bem legal e muito fácil. Muito fácil, tá bom? Qualidade de estudo, tá bom? Cuidado para você não confundir quantidade com qualidade. Às vezes a pessoa estuda tanto tempo e acha que estudou muito. Tá? Eu priorizo muito mais a qualidade do que a quantidade de estudo. Então, para você ter qualidade, sente confortavelmente, se concentre, esqueça um pouco do resto aí, né? Se tá com fome, deixa para comer depois. Tá bom, meu querido? Vamos lá então? Beleza? Olha só. O assunto migração é muito importante. Por que eu digo muito importante? Porque ocorre hoje constantemente. A facilidade com que se tem dos meios de transportes, cara, é uma facilidade muito grande para se deslocar dentro do espaço geográfico. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Havia uma dificuldade muito grande no passado das pessoas se deslocarem dentro do espaço geográfico. Nós vamos procurar entender como se deu isso. Para onde as pessoas iam, de onde iam para onde iam, o que motivava as pessoas a migrar. Uma coisa que eu acho legal você ficar sempre atento ao fato de que ninguém migra aleatoriamente. O que eu quero dizer com isso, professor? Sempre existe um motivo para as pessoas migrarem. Tá? Esses motivos nem sempre são aparentes. Às vezes o cara pensa em mudar, mas o que leva essa pessoa a migrar? Então você, como estudante, tem que ficar atento a isso. Você tem que tentar diagnosticar, pensar, mas por que as pessoas estão migrando para esta região? O que tem a motivação? Essa é uma análise da geografia atual, é uma geografia mais moderna, uma geografia mais analítica, interpretativa, conclusiva, deixa aquela coisa de decorar. Agora é lógico, né? Não há como entender o fluxo migratório sem compreender a época. Nós temos que trabalhar aqui por períodos, né? Por épocas, por datas, tentando entender um pouco os movimentos migratórios. Que aconteceram, olha para mim, que aconteceram, que acontece e que possivelmente irão acontecer em nosso Brasil, tá? Muita coragem, muito ânimo e vamos conhecer um pouco aqui mais sobre movimentos migratórios, tá? Bom, falamos aqui migrações internas no Brasil. Vamos nos ater aqui, e é interessante destacarmos isso, né? Vamos nos ater às migrações dentro do nosso país, certo? Vamos esquecer um pouquinho essa ideia de migração geral por enquanto. O foco aqui nosso tem que ser migrações internas, tá? Migrações dentro do país, ou como eles chamam aqui, fluxos migratórios internos. Nos últimos 400 anos, tiveram uma característica comum. Uma região torna-se de atração populacional e posteriormente passa a ser de repulsão. Opa, aí está uma coisa que eu acabei de falar para você, que eu chamei a atenção sua. As pessoas não migram aleatoriamente. Ninguém sai de um lugar para o outro assim, vou embora. Cansei daqui, não quero mais, quero sair dessa vida, quero ir para outro lugar. Peraí, mas eu vou para lá para quê? O que está me levando, o que as pessoas estão se deslocando? Por mais que isso não seja explícito, tá, estudante? Às vezes não está na cara isso, escrito lá, ó, as pessoas estão saindo daqui, indo para lá, enfim. Mas existem motivos, mesmo que sejam ocultos. Você, quando estudante, tem que entender isso. Que as questões trabalham esse aspecto, né? As pessoas estão saindo de um ponto X para um ponto Y, por quê? Tá? E segundo aqui, ó, no Brasil, as regiões passaram de áreas de atração
passaram posteriormente a ser áreas de repulsão populacional. A atividade econômica em desenvolvimento atrai migrantes. A atividade econômica atrai migrantes, posteriormente, ao entrar em declínio, passa a ser uma região de repulsão. Quero só pedir licença a você, acompanhe aqui e anote ali. Olha, claro que parto do princípio que é uma coisa simples, bem tranquila, mas vamos lembrar. Você sabe que migração, o professor às vezes fala emigração, imigração, imigração, e o cara diz, não, o que é isso, afinal das contas? Lembra que tá? Migração, apenas com M, ó, migração, tá? Representa o quê? Deslocamento, tá? Deslocamento. Pessoa que se move, deslocamento interno, seja saindo de um lugar ou adentrando-se nesse lugar. Ele está fazendo uma migração, ou que nós chamamos de migrante, pessoa que se move, tá? Emigrar, emigração, tá? Emigração é o quê? Representa a saída da pessoa de um determinado lugar. Por exemplo, da sua cidade, se alguém está saindo dela, indo para uma outra região, certo? Não é questão de temporário, não, mas o cara vai hoje e volta amanhã, o que quer? Não, aí é outro negócio. Mas se o cara está saindo ali para ir morar, viver em outro lugar, para você que está aí, ele é um emigrante. Emigrante, com E, tá? Agora, imigração, aí o que nós chamamos de entrada de uma pessoa vinda de um determinado lugar. Olha, são coisas bem simples, tá? Mas nesse tempo que a gente já dá aula, trabalha aí, a gente já tem percebido que algumas questões, às vezes, né, na análise aí, muda só a primeira letra. Só a primeira letra. E aí muda o sentido, né? Por quê? Porque às vezes o cara diz, olha, vou dar só um exemplo assim, geral, fugindo um pouquinho da história do Brasil. Os italianos que vieram aqui para o Brasil, no determinado período lá, para nós são vistos como emigrantes. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque como os italianos vieram para cá, para nós, eles são vistos como imigrantes. Para os parentes, as famílias desses italianos que ficaram lá na Itália e quando vieram para cá, para eles, aquelas pessoas que vieram para cá são emigrantes. Tá? Agora, o fato dele sair da Itália e vir para o Brasil ou ir para qualquer lugar, ele está fazendo uma migração. Tudo bem? Olha, perdoe-me fazer esses detalhes aqui, porque na minha cabeça às vezes pensa assim, poxa, mas será que o meu aluno aí, ele sabe? Claro, imagino eu que é uma coisa bem tranquila, bem fácil, mas é bom salientar aqui, é bom dar um destaque. Tudo bem? Combinadinho então? Beleza? O interessante aqui é que assim, olha, uma área de atração vai atrair imigrantes e ela passa depois a ser uma área de repulsão. Normalmente o que atrai as pessoas, o que move as pessoas, envolve, na maioria das vezes, de forma geral, tratando-se do Brasil, tá? Não mundo, vamos deixar claro isso, é um fator econômico sim. Tá? Agora, tratando-se mundo, né, por mais que não seja o nosso foco aqui, mas é importante destacar, aí os fatores podem ser outros, né? Até mesmo assim, a necessidade de migrar por um conflito, uma migração forçada, uma migração ou abandono de uma região porque a chegada sei lá, de uma guerra, de alguma situação que pode levar as pessoas a migrar. Aí esquece o aspecto econômico. Mas no Brasil, como nós não temos essa situação, então, na maioria das vezes, né, normalmente é o fator econômico que motiva as pessoas a migrarem. Tá? Aquele tradicional, vou apagando aqui, vou falando, você vai ouvindo aí, tá? Não esquece não, ó. Aquele tradicional termo, né, de que as pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Olha, eu acho isso, eu brinco com meus alunos porque assim, isso é senso comum, né? Você imagine que alguém diz assim, olha, não, tô bem aqui, mas eu quero piorar de vida, vou para um outro lugar. É meio estranho isso, né? É claro que a pessoa busca melhores condições de vida. Eu acho que todo mundo que migra internamente ou externamente busca isso. Seria uma coisa meio estranha dizer, não, eu quero piorar de vida. Então, isso é senso comum. É importante entender o que as pessoas, o que levam as pessoas a migrar, o que fazem elas migrar, pode ser a busca em melhores condições de vida. Mas, normalmente, essa melhor condição de vida vem atrelada a um aspecto econômico, né? No caso brasileiro, principalmente. Bom, vamos lá então? Olha para cá, vou virar para cá que tem um trecho aqui bem legal,
tá? Acompanhem, né? Bulica do zóio, que o professor fala nas aulas, ó, bulica do zóio aqui, pra mim, eu sei que não é muito agradável, esses cabelos brancos não atraem mais, não é, mas é charme e elegância, você sabe disso. Olha, migrações internas no Brasil. Vamos lá. Do século XVI e século XVII, isso eu acho que é imprescindível nós entendermos. A migração se dava onde? No Nordeste, com grande destaque com o ciclo da cana-de-açúcar. Presta atenção, a época e o tipo de imigração que ocorria. Beleza? Nordeste brasileiro, ciclo da cana-de-açúcar. Região conhecida como Zona da Mata. Zona da Mata, solos férteis, né? Chama famoso solo de Massapê. Lembra do solo de Massapê? Solo, essa coisa do Brasil, né? Solos de Massapê, clima tropical úmido, região litorânea, bem legal, né? Destaque em cultivo de cana-de-açúcar. Hoje não é mais um destaque em cana, tá? Mas é uma região intensamente ocupada e nós temos que entender isso, né? De que o espaço foi ocupado e continua sendo ocupado. Mas é uma região importante hoje de concentração populacional na região Nordeste. Cuidado com isso aqui, por quê? Cana-de-açúcar, às vezes, cana-de-açúcar é um produto que se adapta muito bem a climas úmidos. Você pensa, mas Nordeste, perto do Nordeste. Detalhe, o litoral do Nordeste, sim, é uma região com clima tropical úmido. Tá? Agora, o sertão nordestino é outra coisa. Não dá para homogeneizar, ou seja, trabalhar a região de uma forma homogênea. O Nordeste, principalmente, ele é dividido em 4 regiões. Né? Sertão, que é a maior parte dela, né? Meio Norte, que é a região próxima já à Amazônia, Agreste e Zona da Mata. Então, a cana-de-açúcar foi cultivado na Zona da Mata. Zona da Mata. Né? Geografia, você fala muito em zona. Os caras ficam meio corneteando. Lauderi, você gosta de geografia porque fala muito em zona. Que é isso? Um homem sério aqui. Olha lá. No século XVIII, tá vendo? De 17 para 18, aqui nós já temos um elemento importante. Olha o que surge aqui, Minas Gerais. E o que descobre Minas? É um século importante, é um ciclo chamado da mineração. Então, o deslocamento das atividades econômicas do Nordeste. Professor, quer dizer então que o Nordeste esqueceu? Lembra do detalhe? A região era uma área de atração, então, posteriormente, ela deixa de ser de atração e passa a ser de repulsão. Por quê? Porque outra área passou a ser de atração. E nesse caso aqui, qual região que passou a ser de atração? Minas. Com o quê? Com a mineração e a descoberta de ouro lá. Olha como a geografia é fácil, né? Uma coisa tranquila, tá? É claro que um destaque também aqui é o Maranhão, com o desenvolvimento do cultivo de algodão, tá? Mas o grande destaque, sem dúvida, é Minas Gerais. Minas Gerais, né? Que aproveitando, né? Olha, a gente fala de Brasil, tem coisas demais para falar sobre o nosso país. Aproveitando, né? Para chamar a sua atenção que, claro, Minas talvez hoje não seja um grande destaque em produção de ouro, mas é o principal ou a principal área de exploração de minérios do Brasil, né? A região do quadrilátero ferrífero. A descoberta na época foi ouro, mas posteriormente as atividades de mineração continuaram e continuam sendo bem importantes no Brasil. Claro que não é só Minas, né? Você deve estar pensando aí, professor, mas não é só Minas. Verdade, eu sei disso. Né? Tem lá o Pará, tem o maciço de Urucum em Mato Grosso do Sul, então tem outras regiões aí. Tá? Mas só para chamar a sua atenção da importância dessa área que desde o século XVIII figura entre as mais importantes do nosso país. Muito bem, vamos avante aqui. Século XIX, aqui começa a região, outro ciclo econômico importante. Gente, nenhum desses ciclos aqui deixaram de existir, talvez perderam a importância no momento. Tá? Então a mineração continuou e continua sendo importante. Mas aqui já temos o ciclo da borracha, né, na Amazônia, e na região sudeste, um grande destaque importante para o café. Já tomou seu café hoje? Pois o Sudeste já foi. Eu acho que hoje, eu não gosto muito, né, desse negócio aí de esse estado maior produtor, aquele outro maior produtor. A geografia hoje, a forma de cobrar isso é bem legal, por quê? Porque, por exemplo, o que pode ser o maior produtor esse ano, talvez não seja o ano que vem. E daí o livro didático traz que o estado X é o maior produtor de café, tá? Mas o ano que vem ele não é mais, e aí, mudou tudo? Então, uma coisa legal, né, que eu considero que os autores de livros, e a gente melhorou muito para nós, professores e estudantes,
é saber assim a região, que é um destaque importante, não se preocupar muito com essa questão de quantas toneladas produziu, enfim. O Sudeste continua sendo um grande produtor de café, mas esse foi um ciclo muito importante de migração interna, deslocamento. Lembrando que o café, né, iniciou-se o cultivo do café na região do Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, né, depois ele se desloca para o oeste de São Paulo, norte do estado do Paraná e Minas Gerais, que hoje é um grande destaque, sim, em produção de café em nosso país, tá? Café no Brasil, falando em café, olha aqui, ó, tá vendo? Olha que coisa interessante. Iniciou no Sudeste, região do Vale do Paraíba, principalmente em São Paulo, a região mogiana e oeste paulista, passou para o sul de Minas Gerais, depois para o Triângulo Mineiro, também para o Paraná, norte do Paraná. Bom, o fato é que assim, região Sudeste, Vale do Paraíba, oeste de São Paulo, norte do estado do Paraná e Minas Gerais, grande destaque do café, tá? Isso se deu até quando, professor? Até a famosa quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Olha que coisa interessante aqui, quero fazer um pequeno adendo, né, que talvez não tenha a ver com a migração que nós estamos trabalhando aqui, e por trás dessa atividade econômica existe sim o aspecto migratório, mas 1929, quebra da Bolsa de Nova York. O que tem início no Brasil? Você sabe, meu querido? Estudou geografia? Não fugiu da aula de geografia? Não gaseou aula? Ah, eu sei que você lembra. Olha só, quebra da Bolsa de Nova York, década de 30, né, 29 para a década de 30, governo Getúlio Vargas, vai ter início o que no Brasil? Lembra lá? O processo de industrialização. Então, afirmamos que até praticamente 1929, a gente fala década de 30, né, a data em si, o Brasil tinha a sua economia baseada na agroexportação. E o grande destaque nesse período era o quê? Era o café. Que aonde era cultivado? Nessas regiões aí. Como se tornou fácil a coisa, tá? O Brasil deixou de produzir, de plantar café então, professor? Não, é claro que não. Claro que o governo vai investir numa outra atividade econômica em função da própria crise do café de 1929. Tudo bem? Bom, aqui embaixo, ó, movimentou a economia da região sudeste, né, a atividade do café, incentivou a industrialização, principalmente em São Paulo, atração de brasileiros e de outras regiões, principalmente nordestinos. Mas um detalhe aqui que não tem como deixar de falar aqui, mesmo que estejamos tratando só ou né, de forma mais individualizada a migração brasileira. Nesse período também nós tivemos um fluxo, um período anterior à crise de 29, nós tivemos um fluxo de imigrantes muito grande no Brasil, principalmente de europeus, com destaque para os italianos. Tá? É a chamada imigração, que o período de imigração no Brasil que contribuiu e muito para o desenvolvimento econômico do nosso país. Tá? Então, só um pequeno detalhe aqui que você tem que ficar atento, por quê? Por que eu falo isso, professor? Porque internamente, mas o Brasil você precisa entender, quanto estudante, que não é só a migração interna, não é só o deslocamento interno, né, de atração de brasileiros, mas também externo aqui. Tudo bem? Combinado? Então, muito bem, vamos lá. Governo JK, tá? Ó, 50 anos em 5, grande desenvolvimento do país, construção de Brasília. O que tem a ver com migração interna? Claro, olha só. A construção de Brasília, no centro-oeste, vai atrair um grande fluxo de brasileiros para aquela região. A partir de quando, professor? Década de 60. Qual o governo? JK. Qual foi o motivador para essa migração? A construção de Brasília. Mas um detalhe aqui bem interessante também. Não é só Brasília, não é só todo mundo construiu Brasília, então veio lá muitos trabalhadores de fora, entre eles aqui os chamados nordestinos, né, para trabalhar nessas obras, na construção de Brasília, não. Mas as tecnologias aplicadas na agricultura também contribuíram para a expansão do agronegócio, da agricultura para a região centro-oeste. Então, Brasília é como se diz assim, o pontapé inicial para que a região centro-oeste passasse a ser uma região importante do fluxo de imigração. Então temos aqui, né, período militar, né, até 84, 85, obras públicas faraônicas, grandes rodovias, né, 67, criação da famosa Zona Franca de Manaus,
temos a região do norte aqui também, né, principalmente Manaus, uma região interessante. Após 1980, principal movimento migratório interno no Brasil, agropecuária, moradores da região sul que migram para a região centro-oeste, cultivo de soja, e para a região norte, criação de gado, com grandes danos ambientais. Tá? Esses setinhos aqui indicam, ó, a relação que há entre esses fluxos migratórios aqui. Tá? Quer dizer o quê? Que a década de 80 é como se houvesse uma reorganização do fluxo migratório brasileiro. Tá? Então nós temos do Nordeste para o Sudeste, certo? Do Sudeste e Sul para o Centro-Oeste e do Centro-Oeste para a região Norte. É claro que do Nordeste, nós vamos ver em alguns mapinhas aqui que vai surgir, também teve um fluxo migratório bastante grande para a região Norte. Tá? Então, esse fluxo aqui, ó, muito interessante. A partir da década de 80, o que os autores chamam de nova fronteira agrícola, né? Nova fronteira agrícola do Brasil, que se deu, né, na década de 80, né, para a região Centro-Oeste. Eu considero que teve dois momentos. Né? Na década de 30, 40, os sulistas descendentes de famílias europeias que moravam na região sul migraram para a região oeste e sudoeste do estado do Paraná, num termo utilizado chamado de migração, motivado pela expansão da agricultura, sim. Solos férteis, climas mais favoráveis, né, que são chamados de Ítalo-Teuto Sul Rio-Grandense. Já ouviu essa expressão? Né? Ítalo-Teuto Sul Rio-Grandense. O que são essa expressão quer dizer o quê, professor? Quer dizer que, nesse período, na década de 30, década de 40, enfim, muitos descendentes de europeus, de famílias de europeus que se estabeleceram na região sul, migraram para a região oeste e sudoeste do estado do Paraná. São esses, ou são os filhos destes, que na década de 80 vão migrar para a região centro-oeste no Brasil, que é chamada de nova fronteira agrícola brasileira. Então são os filhos desses descendentes. Muita gente migrou para essa região, atraído também para o desenvolvimento econômico, principalmente do agronegócio nessa região centro-oeste. E mais um detalhe, olha para cá, acompanha comigo aqui. Ó. Na década de 90, ó, da região sudeste e sul, um saldo migratório interno negativo. Ué, para onde vão? Eu considero que hoje a região que mais atrai o desenvolvimento econômico é a região norte. Quer dizer então, professor, que essa região já passou da região centro-oeste para a região norte do país? Perfeito. É essa análise que você tem que saber. Então tá aqui. Ó. A migração rural urbana, também chamada de êxodo rural, motivou o processo de urbanização. Intensificou-se a partir da década de 60. Lembra por quê? Governo JK, grande desenvolvimento industrial no Brasil, que começou com Getúlio Vargas, se intensificou, né, a partir de Vargas, a região sudeste. Essa migração aqui, que é chamado de êxodo rural, ela vai trazer alguns impactos importantes. Se deu em função do quê? Da mecanização da agricultura, da concentração fundiária, da falta de política agrária, da falta de incentivos aos produtores rurais, principalmente aos pequenos, esperança de melhores condições de vida, né? Situação caótica, às vezes triste, até de um certo abandono por parte do governo do campo, principalmente do pequeno e médio proprietário rural. O cara abandona, falou, vai embora, falou, olha, sair daqui, porque até para os meus filhos, né? Aquela ideia assim, e muitas famílias fizeram isso, certo? A minha família mesmo, meu pai fez isso, eu vou ficar aqui com um monte de filho, ficar um pouco de terra, vou fazer o quê? Então temos exemplos práticos disso, a esperança de melhores condições de vida, excesso de mão de obra no sul e sudeste, né? E reação dos proprietários rurais ao Estatuto do Trabalhador Rural. Ó, um detalhe aqui, presta atenção aqui porque tem a ver com migração, parece meio estranho, uma coisa meio desconexa, não é. Esse processo de urbanização aqui que ocorreu, resultado do êxodo rural, a gente tem que entender como que ocorreu esse processo de urbanização. As consequências disso tudo aqui. Eu sempre chamo a atenção para os alunos ficarem atentos assim. Bom, as pessoas saíram do campo. O que motivou elas a saírem do campo, possivelmente foram essas coisas aqui, ou algumas delas, que citamos aqui. Como que se deu esse processo de imigração? As pessoas vão para a cidade. E aí, como que se deu a formação da cidade?
A cidade hoje é reflexo desse processo aqui. Né? Alguns autores, né? Alguns assim, autores importantes na geografia, posso apagar aqui já, beleza? Ó, alguns autores da geografia eles consideram assim, o que estudar a cidade hoje, entender a dinâmica urbana do Brasil, entender a dinâmica urbana no Brasil na atualidade, é compreender esse processo de migração. Ninguém saiu do campo assim, a la vontade, vou embora, enfim, teve um motivador. Mas na cidade ele encontrou condições de sobreviver, sustentar a família de forma adequada. Esse é um questionamento importante. Tá? Muitos problemas que nós temos hoje e convivemos diariamente com eles nas cidades são reflexo do quê? Desse movimento aqui, o rural urbano, dessa migração que chamamos de êxodo rural. Né? Então, normalmente eu fico atento e chamo os alunos para a atenção da seguinte maneira, ó, causas, certo? Causas e consequências. Isso é uma coisa que você não pode esquecer. Causa é o que motivou, quais foram as consequências disso, tá bom? É um movimento, é migratório, mas que traz, assim, sérias reflexões e considerações a respeito da estrutura de organização no Brasil. Avante aqui. Bom, surgimento de boias frias, um outro, né, aquele trabalhador volante, que era aquela migração diária, né, de pessoas que se deslocam todo dia para as lavouras, desenvolvendo atividades e retornam no final da tarde, né, o termo boia fria, talvez hoje ele entra até numa situação um pouco pejorativa, né, trabalhador volante, tá? Movimentos pendulares, muita atenção para isso aqui, tá? Que são movimentos diários, vai e volta, dos trabalhadores migrando de uma região a outra diariamente para trabalharem, com a expansão das cidades no sentido horizontal. Muitas pessoas que moram em bairros mais longe se deslocam para as regiões centrais das cidades para desenvolverem atividades, retornam no final da tarde ou vão em cidades próximas, principalmente em regiões metropolitanas. Ou o inverso, tá? Pessoa que mora no centro, mas trabalha num bairro também. É importante considerar isso. Senão a gente tem sempre a ideia de que as pessoas normalmente saem de um bairro para trabalhar na região central. Pode ser ao contrário. Esse é um movimento chamado de pendular ou diário. Aqui nós temos um exemplo das cidades chamadas dormitórios, né, que vem de encontro à região metropolitana, né, as principais regiões metropolitanas do Brasil. O cara mora numa cidade próxima, mas trabalha numa outra. A cidade dormitório por quê? É um termo já meio em desuso, né? Seriam aquelas cidades em que as pessoas só retornam para casa para dormir, porque desenvolvem todas as suas atividades econômicas numa outra cidade. Trabalham, se alimentam lá, porque não dá tempo até de voltar para casa. Cidades maiores têm esse problema, né? O professor fala problema aqui, mas não é problema, é a condição em que tem que se adaptar à condição de vida, enfim. Então não entenda aí como um problema não, tudo bem? Bom, transumância e movimentos sazonais, ó, de vai e volta com os trabalhadores migrando de uma região para outra, periodicamente em ciclos. Esses dois movimentos, né, transumância é motivado por um elemento climático, um fator climático. Certo? Um exemplo, no Brasil nós não temos muitos exemplos disso, a não ser na região centro-oeste, de trabalhadores que se deslocam, né, durante os ciclos produtivos da região centro-oeste, certo? No Brasil. Esse movimento que às vezes a gente pensa, professor, mas a seca no Nordeste não é um movimento de transumância? Não por quê? Porque ali é uma migração até forçada, né? Então não é transumância, ele não vai e volta logo em função das chuvas, tá? Transumância, um dos exemplos de transumância é na região conhecida como Ásia de monções, ventos monsônicos, ventos que mudam de direção conforme a estação do ano. Então ali tem um ciclo de transumância. Sazonal é o mais importante. Sazonal é um período de trabalho, a colheita de um produto. Um dos maiores exemplos disso é o corte da cana-de-açúcar, que vem gradativamente sendo substituído por máquinas. Pessoas que se deslocavam até as áreas de corte de cana, colheita de cana, durante o período de colheita e retornavam no final do período de colheita para as suas moradias. Esse é um movimento chamado sazonal, que levou a um trabalho, certo? Então, um dos exemplos maiores aí. Construção de uma usina, construção aí, trabalho temporário, num determinado... Pessoas que vão vender coisas nas praias, né? Isso é um movimento chamado de sazonal. Olha, esses três mapas aqui são muito importantes para que possamos entender, né, a migração interna no Brasil. Olha aqui, década de 50 e 60, então nós temos do Nordeste, né, para o Sudeste,
para o centro-oeste e para o norte. E veja que aqui do sul começa uma migração para a região sul também, mas para o sudeste e depois vão se deslocar para o centro-oeste. Isso quando, professor? A região 50 e 60. Olhe que atrás disso, atrás do mapa, é modo de dizer aqui, né? Existe um texto que retrata isso. E você tem no teu material para acompanhar isso direitinho, né? Os fatores que levaram a isso. De 60 e 70, vejam que o fluxo tornou-se mais intenso. O Nordeste continua sendo uma área de repulsão, o Norte passa a ser uma área de atração maior, o Sudeste continua a receber, mas um detalhe importante, o Centro-Oeste passa a receber uma quantidade grande de imigrantes, né, motivados pela nova fronteira agrícola, desenvolvimento econômico do Brasil. Olha o tamanho da seta aqui, indica também a quantidade de migrantes, né, que se deslocaram durante aquele período. Aqui temos 70 e 80, né, 70 e 80, Nordeste continua sendo de repulsão, o Sudeste recebe uma menor quantidade, veja que a quantidade de setas reduziu, só duas. Ó, o Sul aqui passa a ser uma área de repulsão, tá? O Centro-Oeste já bastante integrado ao processo produtivo e a região que mais atrai a região Norte. E eu considero aqui o que em 90, né, para o ano 2000, nós já estamos nessa situação aqui, mais ou menos nesse quadro aqui. Sendo o Centro-Oeste e o Norte, talvez muito mais o Norte do que o Centro-Oeste, sendo a região que mais atrai migrante no Brasil. Né? Migrações, deslocamentos, principalmente atrelado ao desenvolvimento econômico. Tá? Olha, quando o professor fala em desenvolvimento econômico, eu não me refiro apenas à questão da agricultura, e sim como um todo, tá? Como um todo. O que motivou muito aí o Brasil é nisso. Bom, correntes migratórias, 3 fases distintas, de 1808 a 1850, 1850 a 1930 e de 1930 até atualmente. Claro que aqui, só deixei aqui um detalhe, né, para que você fique atento para que, tá? Ô professor, mas migrações, correntes imigratórias, pois é, mas esse não é o nosso foco por enquanto. Eu quero que você entenda, né, concluindo o nosso trabalho, a nossa aula, dizendo o seguinte, que é importante compreender que a situação populacional do Brasil é resultado desse fluxo migratório. Tá? Então, entender que o Nordeste já foi uma área de atração, mas historicamente tem sido uma área de repulsão. Tá? O Sudeste é uma área de atração, mas que nos últimos tempos tem se observado um fluxo de saída de pessoas. O Sul já teve uma área de atração também, principalmente correntes migratórias, mas hoje também já é uma área considerada quase de repulsão populacional. Quais são as duas áreas que hoje talvez estão em destaques em atrair migrantes, investimentos e os olhares da população no Brasil? Respectivamente, Norte e Centro-Oeste. Tá? Norte e Centro-Oeste. Talvez a região Norte hoje seja a região que mais vem atraindo a atenção por parte da população e, enfim, quem sabe você não tem a vontade de estudar bastante, se formar legal e morar em umas regiões dessas. Pois é, o Brasil é grande, eu sempre digo aos meus alunos, olha, aproveite enquanto pode, você é novo, tranquilo, com muita coragem, quem sabe aí tem uma oportunidade muito grande para você em outra parte no Brasil. Beleza, meu querido? Eu espero que tenha te ajudado. Espero que tenha te ajudado a compreender um pouquinho esses fluxos migratórios. Lembre sempre dos atrativos, dos fatores, daquilo que atrai a população, né, os fatores econômicos e, claro, né, a facilidade que se tem hoje de deslocamento pelo território brasileiro. Estou indo embora, cansei, estou cansado, estou suado aqui já, né? Espero que eu tenha te ajudado aí. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Bom estudo, bom trabalho, coragem, muito ânimo e muita fé. Grande abraço. Tchau.